Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um encontro das Segundas da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Nós temos estudado aqui nas Segundas da Palavra o segundo livro de Reis e nós já estamos na reta final do nosso estudo, falando sobre a última sessão do livro, segundo livro de Reis, e tratando dos últimos reis de Judá. Lembrando do contexto, já houve a queda de Samaria e agora o narrador aqui, o escritor bíblico, registra os últimos reis do Reino do Sul, do Reino de Judá. Nosso objetivo hoje é caminhar pelos capítulos 21 a 23. E aqui, começando no capítulo 21, nós teremos o reinado de Manassés. Manassés, filho de Ezequias, que vai ser o rei aqui, objeto do nosso estudo do capítulo 21. Depois nós teremos, após a morte de Manassés, o reinado de Amon, e depois de Amon, nós teremos o reinado de Josias, o grande reformador Josias, que vai ocupar aqui as nossas atenções nos capítulos 22 e 23 de Segundo Reis. Então esse é o nosso plano de estudos hoje, conversar sobre o desenvolvimento da história, o desenrolar do plano divino, os atos salvadores de Deus na história, e em especial a narrativa da história de Israel, agora já, depois da divisão do reino e já caminhando para os dias finais. Aproxima-se aí o tempo em que o Reino do Sul também será varrido do mapa, será extirpado, não existirá mais Judá após a invasão da Babilônia em 586 antes de Cristo. Então, a gente está caminhando para esse momento final e ao mesmo tempo em que a gente conhece, sabe a vontade de Deus, porque o texto já é conhecido de todos. Nós sabemos que a vontade soberana de Deus sempre se cumpre. Ao mesmo tempo, nós ficamos aqui, ao lermos o texto bíblico, nós vemos os altos e baixos, as idas e vindas desses reis, a apostasia, a reforma, esse movimento que acontece, envolvendo também a responsabilidade humana, além da soberania divina, tudo isso, fazendo com que se cumpra aquele plano de Deus, o que Deus determinou fazer, e sempre olhando, sempre tendo em mente a aliança de Deus com o seu povo. E você vai perceber que o autor de Reis, ele tem muito a referência de Deuteronômio. A referência de Deuteronômio é muito importante aqui. E esse livro, ele procura trazer historicamente as razões do fim de Israel, do fim do Reino do Norte e o fim do Reino do Sul, e por que razão isso aconteceu. Ao mesmo tempo, nós temos aqui alguns profetas que são contemporâneos a essa época, alguns profetas que são anônimos e outros que são bem conhecidos, como é o caso de Isaías, que não aparece aqui nesse texto, mas diz a tradição que Isaías foi cerrado ao meio. Há uma referência em Hebreus capítulo 11, diz a tradição que Isaías foi cerrado ao meio exatamente durante o reinado de Manassés. Manassés foi um rei muito sanguinário e, segundo a tradição, foi nesse período que o profeta Isaías foi martirizado. Então, dentro desse cenário todo histórico que a gente está estudando, a gente está compreendendo aqui o caminhar da história, mas à luz também da soberania divina, à luz também da narrativa do plano de redenção proposto por Deus e executado pelo próprio Deus. Então, esse é o pano de fundo, esse é o cenário que nós vamos estudar nessa noite, nessas segundas da palavra, aqui nesse encontro. Quero convidar você a um tempo de oração. Quero te convidar nesse momento, a curvar sua cabeça e pedir ao Senhor que nos ajude, que nos ilumine, que nos dê graça para que nós possamos aproveitar esse tempo, desfrutar esse tempo aqui de estudo na palavra e que as nossas dúvidas possam ser esclarecidas, que os nossos pensamentos sejam iluminados para nós compreendermos a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa oportunidade, pelo tempo que o Senhor nos concede para nós estudarmos aqui juntos a Tua palavra. E nós te pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo. Venha sobre nós, Pai. Ao abrirmos a Escritura, que nós possamos ler o texto, compreendê-lo, também trazer aplicação para a nossa vida hoje,
também saber, Senhor, entender para quem ele foi escrito e para nós também hoje, qual é a aplicação, qual é o efeito dessa palavra, que é a tua palavra, sobre as nossas vidas hoje. Te pedimos isso, pedimos a tua bênção, Pai, sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém. Vamos lá, então, abra sua Bíblia em 2 Reis, pega aí a Bíblia. Já pegou a Bíblia? Pega a Bíblia, abra a Bíblia em 2 Reis. A partir do capítulo 21, a gente estuda aqui o reinado de Manassés. Manassés era filho de Ezequias. Lembra que Ezequias teve uma doença? Nós vimos isso semana passada, quando nós falamos sobre o reinado de Ezequias. Do capítulo 20, ele tem uma doença e Deus diz para ele que ele vai morrer, mas Ezequias ora, Ezequias chora, ele vira para a parede, ele chora, ele ora a Deus, né, por essa sua questão da enfermidade. E a palavra do profeta Isaías para ele foi que para que ele colocasse em ordem a sua casa, porque ele morreria. E Ezequias ora, ele chora diante de Deus. Deus determina que o profeta volte e diga que ouviu a oração. Deus ouviu a oração de Ezequias e a palavra de Deus para ele é que ele vai viver mais 15 anos, tá? Ele vai viver mais 15 anos. Então, isso acontece, a palavra se cumpre, Ezequias é curado. No final do capítulo 20, nós temos aquela visita dos embaixadores da Babilônia, e o Ezequias, de uma forma muito ingênua, mostra os tesouros da casa, mostra os tesouros do templo, e assim o profeta Isaías o repreende e diz: olha, isso tudo que você mostrou para essa corte, né, para essa embaixada da Babilônia, desse povo que parece tão longe, tudo isso vai ser levado, mas não vai ser do seu tempo. E a resposta de Ezequias, que a gente lembra, é que ele diz: boa essa palavra, porque pelo menos ele sabe que não vai ser do seu tempo que aquela palavra vai se cumprir, mas aquela palavra haveria de se cumprir em relação a Jerusalém, em relação aos seus descendentes. E por que eu estou fazendo essa recapitulação? Olha o capítulo 21 como começa. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. Vamos fazer umas continhas rápidas aí. Sei que vocês são têm atenção aqui nos detalhes, né? Vocês são detalhistas e são bons de matemática. Então eu faço uma pergunta. Ezequias viveu mais 15 anos. Manassés começa a reinar depois da morte de Ezequias. E ele tinha 12 anos quando começou a reinar, não é verdade? Então, percebeu onde que eu quero chegar com essa lembrança sobre Ezequias e entrando aqui na história de Manassés? Meus irmãos, minhas irmãs, Manassés nasce nesses 15 anos de sobrevida que Deus deu a Ezequias. Manassés nasce nesses 15 anos. Quando ele começa a reinar, ele tem 12 anos. Diz o texto: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. E ele reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Efzibar. Olha, o Manassés nasceu durante esses 15 anos. Ele tem 12 quando começa a reinar, após a morte do seu pai. Então, isso significa que ele nasceu nesse período de sobrevida. Mas, Marcelo, o que isso tem a ver com a história, o que isso tem a ver com a gente? Manassés foi o pior rei de Judá. E é interessante que, mesmo sendo ele o pior da história, ele foi o pior de Judá, a gente já viu muitos reis maus em Israel, não é verdade? No Reino do Norte. Acabe e outros foram muito maus. Mas Manassés, ele é considerado, né, se não o pior, um dos piores, mas me parece que pela narrativa aqui ele foi o pior de todos. Porque ele fez o que era mal perante o Senhor, versículo 2, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. O que acontece? Ezequias promoveu uma reforma. Você lembra da história
que nós já conversamos anteriormente, Ezequias foi um reformador. Ezequias removeu os altares. Ezequias promoveu, ainda que não fosse uma reforma total, mas ele promoveu uma importante reforma no Reino do Sul, no Reino de Judá. O que faz o Manassés? Manassés, ele desfaz tudo que seu pai tinha feito. Ou seja, o reinado de Manassés é um retrocesso no sentido espiritual, no sentido do culto, no sentido de fidelidade em relação à palavra de Deus, à lei do Senhor. O reinado de Manassés é um passo atrás, ou melhor, muitos passos atrás. E ele fez o que era mal perante o Senhor, diz o versículo 3, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal. Perceba, o culto a Baal já havia sido extinto daquele território, do norte, do sul, já tinha acabado. O culto a Baal remontava a Acabe. Então a gente sabe que depois ainda persistiu, mas ele foi definitivamente encerrado, o culto a Baal. Mas o Manassés restaura o culto a Baal. Ele faz, veja, ele fez um poste ídolo como o que fizera Acabe, rei de Israel. Então veja, qual era a inspiração de Manassés? Acabe, rei de Israel. Manassés não se inspira no seu pai, Ezequias. Ele não se inspira em Ezequias, seu pai, mas ele vai pegar inspiração lá em Acabe, rei de Israel, um dos piores reis de Israel, que introduziu o baalismo, o culto a Azerá e outras abominações que eram feitas em Israel naquele tempo. Você lembra ali do tempo de Elias, o embate entre Elias e Acabe. Você vai ver nesse período aí a tensão que havia por causa das abominações introduzidas por Acabe no Reino do Norte. Então veja, ele diz que se prostrou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Esse exército dos céus é um culto aos astros. Então ele introduziu algum tipo de culto aos astros, às estrelas. Isso envolve astrologia também, adivinhações, prognósticos. E ele diz assim, olha, versículo 4, olha o versículo 4, edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome. O passo mais drástico aqui de Manassés foi, além de restaurar os altares que tinham sido retirados por seu pai, ele introduz na casa do Senhor, no templo de Jerusalém, ele introduz a idolatria, a abominação, a prostituição cultual no templo, na casa do Senhor. Então veja só, ele edificou altares a todo o exército dos céus nos dois átrios da casa do Senhor, diz o versículo 5. E queimou a seu filho como sacrifício. É interessante que os comentadores, eles têm uma certa dificuldade com essa referência de queimar a Moloque, o sacrifício que era feito, porque esse tipo de sacrifício existia sim naquele tempo, em Canaã, mas há uma certa dificuldade dos autores, dos comentadores, em aceitar que isso fosse feito em Israel. O culto a Moloque, eu já comentei, é uma estátua que tinha as mãos colocadas nessa posição e lá dentro o fogo aceso, o fogo aceso. E assim, a criança era colocada nos braços daquela estátua e ela rolava para dentro do fogo e era queimada dessa maneira. Isso era a prática dos cananeus, mas os próprios comentadores, os autores, eles resistem bastante em reconhecer, em aceitar que isso tinha sido prática em Israel. Mas o texto diz que ele queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro. Então Manassés era um supersticioso. Então ele adorava os astros, ele adorava todas essas entidades.
ele introduz no templo essa apostasia, essa idolatria, adivinhava pelas nuvens, então pelo formato das nuvens ele fazia adivinhações, ele era agoureiro, ou seja, ele fazia ali prognósticos, né, esse tipo de prática que é abominação de acordo com a lei do Senhor. Diz ainda o texto que ele tratava com médiuns e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira, para provocar o Senhor a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho, nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Então, só para a gente fazer aqui um comentário. Tudo que Manassés fez, e o reino dele é marcado por essa idolatria e apostasia. E ele reinou 55 anos. Foi o reinado mais longo de todos. O rei que reinou 55 anos em Judá, e foi o pior de todos os reis, pelas abominações que ele trouxe, pelas idolatrias introduzidas, por ter desfeito aquilo que o pai havia feito. E aí a minha pergunta, eu volto lá naquela questão inicial. Eu não quero aqui não quero aqui forçar o texto, estabelecer uma relação de causa e efeito, mas veja, Manassés vem, nesse período desses 15 anos, acrescidos à vida de Ezequias, né? Então, tem certas orações, irmãos, que nós temos que ter cuidado com o que pedimos a Deus. Sabe, a gente precisa ter atenção, cuidado. Mas Deus sabe de todas as coisas, Marcelo. Deus sabe de todas as coisas. Deus responde às orações, Deus respondeu a oração de Ezequias. Mas, veja, o fruto imediato, né, o filho de Ezequias, vai ser o pior rei de toda a história de Judá. Então, o que eu queria chamar a atenção é esse detalhe. Como é importante, como é fundamental nós, né, orarmos, sim, mas orarmos segundo a vontade de Deus. Alguém pode dizer, Marcelo, mas em última análise, isso tudo está cumprindo a vontade de Deus. E eu concordo com você, é verdade. Mas a gente sempre tem trabalhado aqui essa questão do equilíbrio entre a soberania divina e a responsabilidade humana. A soberania divina não exclui a responsabilidade humana. Eu já falei antes que a oração não muda o coração de Deus, a oração não muda a vontade de Deus, mas a gente vai perceber aqui, no fluxo desse texto, no caminhar dessa história, como é que há uma responsabilidade pessoal, existe um juízo pessoal pelas decisões, pelas atitudes, e por aquilo que o rei faz e o povo faz junto com o rei. Então isso é importante destacar. O que eu quero chamar a atenção? Que o objetivo do narrador aqui, do escritor bíblico, é mostrar para o povo por que aconteceu o cativeiro da Babilônia. Por que aconteceu a queda de Samaria, primeiro momento, e depois a queda de Jerusalém? Porque alguém pode dizer o seguinte, mas nós somos o povo de Deus, sabe? Nós somos o povo mais feliz da terra. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. As pessoas invocam muitas vezes o texto bíblico de uma maneira aleatória, fora do contexto. Muitas vezes as pessoas declaram o texto bíblico, mas sem entender as implicações dessa aliança, da seriedade da aliança de Deus com o seu povo. Então não basta dizer, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não basta a gente olhar para Deuteronômio, no capítulo 28, e ler só a parte das bênçãos. Por quê? Porque o texto vai mostrar para a gente que o descumprimento da aliança, vamos lá voltar um pouquinho para Deuteronômio, porque é exatamente o que vai acontecer aqui ao final do livro de Reis. Vamos lá, finalzinho de Deuteronômio, quando você tem aqui as bênçãos e maldições. Vamos lá, capítulo 28, não é isso? Capítulo 28 de Deuteronômio, diz assim, olha, nós temos aqui, no capítulo 28, as bênçãos decorrentes da obediência.
você tem o capítulo 28. E aí, muitas vezes, se retira o texto do contexto e só se lê a primeira parte. Ora, esse texto aqui se refere às bênçãos pelo cumprimento da aliança. Diz o texto aqui, Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz, aí ele começa a descrever, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da terra. Se é uma aliança que implica obediência. O que acontece? Você tem aqui no texto, no mesmo texto de Deuteronômio 28, os castigos da desobediência, a partir do versículo 15. Então, será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão essas maldições, todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Veja, maldito serás na cidade, maldito serás no campo. Teu cesto, maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre. Então, vamos parar aqui um pouquinho para refletir nessa passagem, nesse texto. Meus irmãos, a palavra de Deus é a verdade. O Antigo Testamento é a palavra de Deus. Ah, Marcelo, a gente está debaixo da graça, a gente não está debaixo da lei. É verdade, nós estamos debaixo da graça, não estamos debaixo da lei. É verdade que esse texto aqui, ele está narrando a história, ele está trazendo a história da aliança de Deus com Israel. E essa aliança, ela vai terminar aqui em 2 Reis. Esse é o fim da história, vai acabar aqui a nação. O povo de Israel, vai deixar de existir, a nação teocrática vai deixar de existir. Por que ele deixa de existir? Pelo descumprimento da aliança, pela desobediência. Então, o reinado de Manassés, durante 55 anos, é um retrato dessa apostasia, dessa desobediência e do ser humano obstinado. O ser humano obstinado cavando esse buraco, cavando essa cova em que ele mesmo vai cair ao descumprir a vontade de Deus. Aí você me pergunta, Marcelo, o que isso tem a ver com a gente hoje? O que isso tem a ver com a gente hoje? Veja, nós estamos debaixo da graça, é verdade. Mas a graça não é uma graça irresponsável, não é uma graça barata, meus irmãos. A graça de Deus, ela é maravilhosa. Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus exerce a sua graça em nosso favor. Ele fez isso enviando o seu Filho Jesus Cristo. Ele nos faz povo de Deus, ele nos faz povo do Senhor. A gente tem que entender, a gente tem que compreender que nós somos hoje o povo da aliança. Nós somos hoje o povo da aliança. Então, deixa eu abrir aqui com vocês a carta de Pedro. O apóstolo Pedro, ele vai trabalhar essa questão. Ele vai dizer que nós, veja, aqui no capítulo 1 Pedro capítulo 2, ele diz assim, olha, ele diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, 1 Pedro 2,9, tá? Pedro vem contando a história, ele fala dos profetas do Antigo Testamento que indagaram, inquiriram sobre a salvação. Depois ele vai dizer o seguinte, olha, que a gente deve se despojar de toda a maldade, idolo, capítulo 2, versículo 1, hipocrisias, invejas, toda a sorte de maledicências. Ele diz para a gente desejar o leite, o puro leite, genuíno leite espiritual, para que a gente receba crescimento para a salvação. Então, e ele vai dizer o seguinte, ele vai falar para a gente se chegar à pedra que foi rejeitada, mas que para a gente é a pedra que traz salvação, ela é eleita e preciosa. E ele vai dizer o seguinte, veja, sobre aqueles que tropeçam, a pedra que os construtores rejeitaram. Os construtores, aqui a referência ao povo do Antigo Testamento, ao povo de Israel. Pedra de tropeço, rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra. Versículo 8 de 1 Pedro capítulo 2. Ele está dizendo, são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobediente,
para o que também foram postos. Vós, porém, aí Pedro coloca aqui a conjunção adversativa. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele diz que nós que não tínhamos alcançado misericórdia, agora alcançamos misericórdia. Então, o que eu quero trazer essa fala aqui para a gente poder entender? Pedro está encorajando os filhos de Deus a caminharem de forma digna, como peregrinos, como forasteiros. Ele está mostrando que, muitas vezes, o sofrimento, né, a vida cristã é uma vida acompanhada de sofrimentos, é uma vida que envolve perseguições por causa da verdade. E Pedro está encorajando essas pessoas, esses irmãos do primeiro século, a viverem de forma digna, como povo eleito do Senhor, como sacerdócio real, como nação santa. Então, e ele faz aqui o contraste entre os desobedientes, aqueles que tropeçam na palavra, que são desobedientes, assim como aconteceu no Antigo Testamento com o povo de Israel. Ele também nos alerta para que nós sejamos, né, luz para as nações, né, para que nós sejamos esse povo de propriedade exclusiva de Deus. E veja que o tempo todo a exortação de Pedro é essa, para que a gente abandone a maldade, para que a gente, veja no versículo 11, que vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o procedimento, observando, veja, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus. Então, o que acontece? Pedro, fazendo aqui no Novo Testamento a comparação com a história de Israel, falando da história de Israel, falando sobre o que aconteceu no passado e falando sobre essa falência, sobre esse fracasso do povo de Israel no Antigo Testamento, Pedro nos exorta, nos traz aqui a nossa atenção para que nós possamos andar em obediência à aliança que nós temos com Deus. Esse é o ponto fundamental. Marcelo, mas como é que funciona isso? Nós estamos debaixo da graça, nós fomos alcançados por essa graça, Pedro está dizendo isso, que nós que não éramos povo, agora somos povo de Deus, mas nós, não, como eu já disse antes, a graça não é uma graça barata. A graça não é algo para ser vivido de qualquer maneira, para ser vivido de uma forma descompromissada. Esse é o ponto. Nós somos salvos pela graça para vivermos como povo de propriedade exclusiva de Deus. Não há nenhum orgulho em sermos esse povo, esse sacerdócio real. Não podemos nos orgulhar, porque Deus é que fez isso. Mas há um grande compromisso, há uma grande responsabilidade. Eu não estou falando de legalismo, eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando da palavra do Senhor, daquilo que é a vontade de Deus. Então, comparando aqui a exortação de Pedro com a realidade vivida por Israel no Antigo Testamento, a gente precisa entender que Deus nos chama hoje a viver como o seu povo exclusivo, como o seu povo santo, como o seu povo que é chamado para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Ele diz que nós vamos padecer perseguições, ele diz que nós vamos padecer, vamos ser injuriados, nós vamos ser perseguidos por causa da verdade. Ele diz que, como filhos de Deus, como cristãos, nós somos bem-aventurados se nós formos perseguidos por isso, não como malfeitores, não como pessoas de caráter duvidoso, pessoas envolvidas em corrupções, em esquemas, mas se somos vilipendiados por sermos filhos de Deus e procurarmos viver uma vida santa, nós devemos saber que assim também eles fizeram com aqueles homens, com os profetas que vieram antes de nós e que também foram perseguidos por causa da justiça. O nosso Senhor foi perseguido, nosso Senhor foi também crucificado por causa disso. E assim nós, como filhos de Deus, somos chamados a um compromisso, a uma responsabilidade de caminhar com Ele. E o texto do Antigo Testamento, a história de Israel, é um alerta para a gente. É um alerta para a gente. Por quê?
Por que eu digo isso? Porque havia a aliança de Israel com Deus no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, você tem o condicional, você tem as condições. Sim, se vocês obedecerem, essas bênçãos virão. Como é que funciona com a gente hoje? Como é que funciona com a gente hoje? Nós não estamos numa aliança de obras. Nós não estamos vinculados a Deus por obras. Nós não somos salvos por obras. Somos salvos pela graça mediante a fé. Mas nós somos salvos para as boas obras. Paulo explica isso quando fala aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 a 10. Ele diz muito claramente que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós. Vocês não têm que se gloriar. Nós não temos do que nos gloriar. Mas não de obras para que ninguém se glorie. Porque nós somos criação de Deus, somos feitos por Deus para as boas obras. Então nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Nós somos salvos para viver em novidade de vida. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E aí, onde que a gente conclui essa primeira aplicação aqui? Se deliberadamente nós vivermos uma vida de pecado, se deliberadamente nós vivermos uma vida de desobediência, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa estranha. Se deliberadamente nós decidimos, vivemos, mergulhamos nesse tipo de comportamento, e aí domingo eu vou à igreja, domingo eu participo do culto, eu vou à celebração, mas a minha vida fora disso, ela é incoerente, ela é inconsistente. Então, a necessidade de uma avaliação, a necessidade de um exame, de olhar para a palavra de Deus e diariamente nós examinarmos se nós estamos realmente no Senhor. É esse o desafio, é essa realmente a exortação que a palavra de Deus nos ensina. Veja o que vai acontecer aqui. Deixa eu só contar a história, o que vai acontecer, na sequência da história de Manassés. Então veja, aqui nos versículos 7 a 9 do capítulo 21, nós temos a lembrança da aliança que Deus fez com Davi e com seu filho Salomão, sobre a casa de Deus, que remonta a Moisés. Por isso que eu li com vocês o texto de Deuteronômio. Então ele diz assim, olha, conforme o Senhor dissera a Davi e a Salomão, versículo 7, seu filho, nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as nações, de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não farei, veja o que Deus diz, e não farei que os pés de Israel andem errantes na terra que dei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer segundo tudo o que lhes tenho mandado e conforme toda a lei de Moisés, meu servo, lhes ordenou. Então veja, não farei os seus pés errantes na terra, ou seja, havia uma aliança, uma vinculação daquele povo com a terra. Na aliança que eles tinham com Deus, havia uma vinculação com aquela terra, nesse período. Então, por isso que ele fala, eu não farei com que seus pés andem errantes, mas desde que tenham cuidado em fazer tudo quanto Moisés ordenou. E aí ele remete aqui, àquele texto que nós vimos de Deuteronômio, aquele texto da lei do Senhor. Versículo 9. Versículo 9 diz que eles, porém, não ouviram. Eles, porém, não ouviram. Meus irmãos, o texto aqui do 7 até o 9 é uma advertência divina. Então, o texto aqui narra a apostasia, a idolatria de Manassés, mas vem uma lembrança da advertência divina. Mas eles não ouviram. E Manassés, de tal modo os fez errar, diz o versículo 9, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Ou seja, eles fizeram pior do que os estrangeiros. Eles fizeram pior do que os pagãos. Eles fizeram pior do que os pagãos. E aí vem o juízo. O versículos 10 até 16 vem o juízo. Veja só. Deus
a partir dessa postura de Manassés e de todo o povo, Deus aqui anuncia o juízo. Então, o Senhor falou por intermédio dos profetas, seus servos, dizendo. Esses profetas aqui são anônimos, eles não são registrados. Nesse tempo aqui nós temos Isaías, depois Jeremias, Sofonias, são profetas desse período, são contemporâneos dessa fase final de Judá antes do exílio, tá bom? Visto que Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, fazendo pior que tudo que fizeram os amorreus. Amorreus aqui é a expressão genérica para os cananeus. Amorreus é um nome genérico para aqueles povos ali da Palestina. E também a Judá fez pecar com os ídolos dele. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que hei de trazer mais males sobre Jerusalém e Judá, que todos que o ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria. Você já sabe o que aconteceu com Samaria. Você já ouviu a história da queda de Samaria. Então, estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato. Elimina e emborca o prato. Então, para que escorra ali o resto, o prato é lavado e você emborca o prato para que a água escorra ali, para que não reste mais nada. Abandonarei o resto da minha herança, entregá-lo-ei nas mãos de seus inimigos. Servirá de preso e despojo para todos os seus inimigos. Porquanto fizeram que era mal perante mim, estou no versículo 15 agora, e me provocaram a ira desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. Tá bom? A palavra foi anunciada. Olha o versículo 16. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém, de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com o que fez pecar Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Para aqui comigo. Como eu falei no início, diz a tradição que Isaías foi cerrado ao meio no tempo de Manassés. O reino dele foi sanguinário, derramou muitíssimo sangue inocente em Jerusalém. Então, a realidade da narrativa aqui pode parecer pesado, dá vontade de desligar, sair da aula aqui, dá vontade de mudar de canal, não é verdade? Isso está muito pesado, Marcelo, que coisa, eu queria ouvir uma coisa que me levantasse o astral, Não estou aqui para levantar seu astral, estou aqui para trazer o texto bíblico, mostrar a história do que aconteceu em Israel. E é claro, gente, tudo que foi escrito para o nosso ensino. Tudo que foi escrito é escrito para a nossa exortação. Então, Manassés morre, ele termina aqui a história. O livro de Reis não fala do arrependimento de Manassés. O livro de Reis não conta acerca do arrependimento de Manassés. Mas lá em Crônicas, que ainda nós não começamos a estudar Crônicas, Eu sei que alguns de vocês estão curiosos, Pensando assim, Marcelo, Crônicas repete tudo de novo? Não. A história de Crônicas não é uma repetição. A gente vai entender mais à frente, quando a gente chegar em Crônicas, a gente vai compreender aí a razão de ser dos livros de Crônicas. Mas vem para Manassés aqui, em 2 Crônicas, capítulo 33, 2 Crônicas, capítulo 33, versículos 18, e 19. 18 e 19, tá bom? Versículo 10 até o versículo 13, do 10 ao 13 de 2 Crônicas 33. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Essa história eu já conheço. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Assíria. Lembra que a Assíria era a potência mundial da época. Tinha já conquistado Samaria, era grande força o Império Assírio naquela época. Então, os quais, veja, os príncipes do exército do rei da Assíria vieram e prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no em cadeias e o levaram à Babilônia. Lembra daquela história do anzol?
lembra de Ezequias, né, do rei Ezequias, né, a profecia de Isaías dizendo, né, que a Virgem de Israel meneia a cabeça, te despreza, e aí ele diz que vai colocar um anzol no nariz e vai fazer ele voltar para a Síria. Isso aconteceu no tempo de Ezequias. De fato, né, a palavra de Isaías se cumpre, né, no tempo de Ezequias, mas isso vai acontecer com Manassés. Prenderam-no com ganchos, porque era comum essa prática, né? O rei conquistado, o rei vencido, ele era colocado ali como ganchos no nariz, e ele era tipo, né, conduzido ali como um animal, e ele foi levado à Babilônia. Versículo 12. E ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Então veja só, para aqui. Nós estamos lendo 2 Crônicas, capítulo 33, tá? Esse relato que é omitido em Reis, lembra que Reis está contando a história, a razão da queda de Jerusalém. O autor de Reis omite essa informação. Por quê? Porque a razão, né, porque o seu objetivo é justificar a queda de Jerusalém. Em Crônicas, e eu não vou dar spoiler, né, que a gente vai estudar Crônicas em breve, mas os livros de Crônicas, eles são escritos, né, para reconstruir a história desse povo judeu que volta do cativeiro. Então, Crônicas é um livro, o livro de Crônicas, ou os livros de Crônicas, eles recontam a história, eles não alteram a história, mas eles vão contar a história, vão narrar a história para aqueles judeus que estão voltando da Babilônia, do cativeiro, para Jerusalém, para repovoar, para reconstruir, para o retorno a Jerusalém. Então, essa referência de Crônicas é importante. E aí vamos enxergar aqui a ação graciosa de Deus. Manassés foi o pior rei, a idolatria, a desobediência, tudo que ele fez foi reprovável. Mas diz aqui o texto, lá em Crônicas, capítulo 33, 2 Crônicas, que quando ele foi levado cativo para a Babilônia, isso antes da queda de Jerusalém. Ele experimentou esse cativeiro, ele experimentou essa humilhação, ele buscou a Deus, ele se arrependeu, ele se quebrantou diante de Deus. Deus se tornou favorável. Diz o texto aqui de 2 Crônicas, capítulo 33, o Senhor foi favorável a ele e atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. E aqui tem, né, depois a narrativa, né, de algumas mudanças, né? Veja, ele começa a dar início a uma reforma. Segundo Crônicas vai mostrar isso, né? Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, também os altares. Então ele vai começar a iniciar uma reforma espiritual, ainda no final dos seus dias, nesse tempo de Manassés. Então, meus irmãos, o texto mostra para a gente, né, o que a gente tira de lição, né? Apesar de toda a desgraça, a miséria causada pelo pecado na vida de Manassés e na vida de Judá, Deus é misericordioso. Deus restaura. Deus perdoa. Deus é aquele que ouve a oração. O coração quebrantado não é rejeitado por Deus. Então veja, a responsabilidade humana levando ao desvio, levando à queda e ao juízo de Deus. E depois, o arrependimento, a confissão, né, o reconhecimento de que Deus, né, o Senhor, era o Deus de Manassés. Esse retorno, que não está aqui no livro de Reis, mas em Crônicas você conhece melhor esses detalhes. Mostrando para a gente que há uma esperança, uma expectativa na misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. O pecado traz consequências. O pecado traz os seus efeitos. Agora, nós conhecemos um Deus que é misericordioso, que é perdoador, que ouve a oração do coração quebrantado.
termina aqui, né, o reino de Manassés, e o seu filho Amon vai sucedê-lo. Segunda parte aqui do capítulo 21, versículos 19 até 26, nós temos aqui um reinado muito breve, ele reina durante 2 anos. Amon, filho de Manassés, a partir do versículo 19 do capítulo 21 de 2 Reis, tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 2 anos, só 2 anos em Jerusalém. Né? E a mãe dele se chamava Mesulemete e era filha de Aruz de Jotibá. Alguns comentadores fazem aqui uma ligação, né, que o nome e o local aqui da mãe de Amon indica que ela seria árabe, né, teria uma ascendência árabe. Tá? É uma possibilidade. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés, seu pai. E andou em todo o caminho que andara o seu pai. Serviu aos ídolos que ele servira e os adorou. Assim, abandonou ele o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Houve uma conspiração, diz o texto aqui, que os servos de Amon conspiraram contra ele e o mataram. E o povo da terra se vingou. O povo da terra aqui é uma referência, né? Talvez, né, uma parte ali dos judeus que no intuito de manter, né, no trono sempre a linhagem de Davi. Lembra que a promessa é que nunca faltará no trono de Judá um descendente de Davi. Então, parte do povo aqui, o povo da terra de Judá, feriu aqueles que mataram o rei, Amon, e colocaram seu filho Josias para reinar no seu lugar. E a gente entra agora no reinado de Josias, a partir do capítulo 22. Josias começa a reinar com 8 anos de idade. É claro que é óbvio, né, o texto não vai explicar muito detalhadamente, mas a gente vai ter que entender que durante esse período da infância de Josias, enquanto ele é criança, com 8 anos, naturalmente houve um tutor, alguém que o orientou nesses primeiros passos. Né? E é interessante que esse versículo 24 que nós lemos agora, do capítulo anterior, porém o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon e constituiu a Josias, seu filho, em seu lugar. É provável que a gente tenha aqui, né, uma influência sacerdotal, uma influência de pessoas tementes a Deus e que, com o objetivo de manter a linhagem de Davi no trono, tenham cuidado de Josias, tenham preservado Josias. Então, Josias tinha 8 anos e ele reinou 31 anos. Começa com 8, ele reina durante 31 anos. O reinado de Josias, meus irmãos, é um reinado memorável. Então você vê aqui o contraste, o que foi Manassés e o que foi Josias. Diz o versículo 2 aqui do capítulo 22 de 2 Reis. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a esquerda, nem para a direita, nem para a direita, nem para a esquerda. Essa é a referência inicial do reinado de Josias, que a gente vai entender aqui que ele vai ser um reformador. Josias é um rei reformador. Mas esse versículo 2 resume o que foi o reinado de Josias nesses anos, né? Eu até coloco na minha Bíblia aqui, eu sempre coloco os comentários, né? Não sei se você vai conseguir enxergar aqui, ó. Eu coloco aqui, ó, aleluia, porque depois de tanta tristeza da narrativa do pecado, Deus, né, traz aqui um rei, levanta um rei, Josias, um homem que teme ao Senhor, que fez o que era reto perante o Senhor toda a sua vida, né? E ele vai ser o responsável por uma grande reforma, tá? Diz aqui que no 18º ano do seu reinado, é interessante que, mais uma vez, o livro de 2 Crônicas nos ajuda a enxergar um pouco melhor, né, a história de Josias, né? Porque, na verdade, quem lê aqui o versículo 3 do capítulo 22 de 2 Reis, pensa que as coisas só aconteceram no 18º ano, mas não foi isso. No 18º ano,
nós temos aqui a reparação do templo. Por que a reparação do templo, né? Porque com as práticas de Manassés, apesar de Manassés ali no final, no seu arrependimento, ele já ter começado uma pequena reforma, é Josias que vai purificar o templo, restaurar o templo, a casa do Senhor que estava com estragos, por causa das alterações. Então, Josias, ele chama, né, o sacerdote, ele encarrega aqui os homens de Deus para restaurarem a casa do Senhor. Aqui há levantamento de uma contribuição, né, para o sustento da casa do Senhor. Aqui tem um personagem importante que é Ilquias, o sumo sacerdote, e ele vai gerenciar também, junto com Josias, essa reforma. E é interessante que quando começa a reforma na casa de Deus, há um achado maravilhoso, há uma descoberta maravilhosa. O versículo 8 do capítulo 22 diz o seguinte: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei. O que você achou, Ilquias? Achei o livro da lei na casa do Senhor. Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou a Safã, o escrivão, o livro, e este o leu. Safã, o escrivão, o escriba, ele lê o livro da lei do Senhor que foi achado. O texto não deixa claro qual era o conteúdo do livro da lei. Se era todo o Pentateuco, quais eram os escritos ali, mas o fato, meus irmãos, é que esses homens, né, ao se dedicarem à reforma da casa de Deus, à restauração da casa do Senhor, eles se encontram com a palavra de Deus. E esse é o ponto aqui inicial dessa reforma que eu queria que você parasse um pouquinho comigo e pensasse. Todo avivamento começa com a palavra do Senhor. Todo avivamento começa com a redescoberta da palavra de Deus. Talvez alguém diga assim: olha, eu estou me sentindo frio, estou me sentindo afastado, não está fazendo mais sentido para mim o evangelho. Sabe o que nós precisamos? Diariamente redescobrir o livro da lei do Senhor. Na casa de Deus, em casa, nós precisamos redescobrir essa palavra. É isso que acontece. É esse, né, o grande ponto que foi desencadeado pela reforma do templo, pela reforma da casa do Senhor. Então, o Josias determina que a casa do Senhor seja reparada, e durante essas obras, né, são várias teorias aqui que eu não vou entrar em detalhes, mas tem várias teorias sobre esse livro, né? Quem tinha colocado esse livro, como é que esse livro foi parar ali na casa do Senhor. Mas o fato é, irmãos, que a gente vai enxergar nessa ação uma intervenção divina, fazendo com que na reforma da casa do Senhor eles encontrem com a palavra. O escrivão leu a palavra. E o que acontece? Versículo 10. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo... Olha o que o escrivão Safã diz ao rei. O sacerdote Ilquias me entregou um livro. Rei Josias, o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Você quer saber que livro é esse? E Safã leu o livro diante do rei. Meus irmãos, ao ouvir a leitura das palavras do livro da lei, o rei Josias rasgou as suas vestes. A reação do rei foi rasgar as suas vestes. O rei percebeu a gravidade daquelas palavras. Lembra quando eu falei há pouco sobre Deuteronômio 28? Pode ter sido que eles tenham lido ali Deuteronômio 28, dentre as diversas partes do livro da lei do Senhor, eles podem ter passado por esse ponto de Deuteronômio. Mas eu queria que você entendesse que a reação do rei ao ouvir a leitura do livro do Senhor, da lei do Senhor, foi rasgar as suas vestes, e ele manda consultar. O versículo 13 do capítulo 22, quando ele diz, ide consultar,
Na verdade, o significado aqui é pedir uma interpretação, sabe? Não é uma consulta esotérica, é interpretar a palavra. Leia o versículo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras desse livro que se achou. Então, o rei pede que aqueles homens, Ilquias, o Safã, aqueles homens que eram encarregados dessa obra de reforma espiritual, eles fossem buscar, consultar a Deus, pedir iluminação, buscar estudar para interpretar aquele livro. Daí a importância da correta, saudável interpretação das Escrituras. Então, ele diz: porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então, veja só, o rei Josias, ao se deparar com a lei do Senhor, veja, Josias fez o que era reto perante o Senhor. Ele não se desviou do caminho de Deus. Ele inicia uma reforma. Ele manda consertar a casa do Senhor. Ele encontra o livro. E a reação dele diante do livro, diante da palavra de Deus, é uma reação de quebrantamento, de arrependimento. E o que acontece? Eles vão conversar com a profetisa Hulda. Nós não temos informação sobre essa profetisa, a não ser o que está aqui no texto, que era mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tikva, filho de Arás, e lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Essa cidade baixa de Jerusalém era como uma segunda etapa, uma fase da cidade construída ao redor do templo. Era uma parte da cidade, né, um arredor construído assim ao redor do templo. E essa referência que nós temos é que essa mulher era uma mulher de Deus, profetisa. Aqui a profetisa não no sentido simplesmente de revelar coisas, né, mas no sentido de interpretar a palavra de Deus. Então ela disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Tem duas palavras aqui interessantes de Hulda, a profetisa. Dizei ao homem que vos enviou a mim. Depois ela diz, versículo 18: porém, ao rei de Judá que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis. Então, tem duas abordagens da palavra de Hulda. Veja, diante da lei do Senhor, a primeira palavra, a resposta de Hulda: dizei ao homem que vos enviou a mim. Essa palavra é para todo o povo. Essa palavra é para todo o reino. Assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre esse lugar e sobre os moradores, os seus moradores, a saber, versículo 16, eu estou lendo, 2 Reis capítulo 22, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. O que me parece aqui? O que me parece? Parece razoável dizer que eles passaram por Deuteronômio 28. Alguma coisa eles viram, né, sobre as promessas de bênção e maldição. Então, quando a profetisa Hulda responde a essa consulta, essa interpretação da lei, ela está dizendo, esses males vão acontecer sobre Jerusalém. Em outras palavras, meus irmãos, Deus não vai retirar o juízo. Deus não vai retirar o juízo. E ele diz, visto que deixaram e queimaram incenso a outros deuses, versículo 17, tá? Então, diz aqui, o meu furor se acendeu contra esse lugar e não se apagará. O pecado tem consequências, o pecado tem os seus resultados, os seus efeitos. Agora, versículo 18, porém ao rei de Judá que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor quando ouviste o que falei contra esse lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as suas vestes e choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que eu te reunirei aos teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura. Os teus olhos não verão o mal que hei de trazer sobre esse lugar. Então levaram ao rei essa resposta. Tempo, para tudo agora. Para tudo. Meus irmãos,
o propósito do autor de Reis é explicar por que houve a queda de Jerusalém. A gente tem que ter isso bem claro diante de nós, em todo esse estudo, entender isso. E é isso que torna, às vezes, difícil aqui o estudo desse livro, porque você fala assim, caramba, não tem jeito, não tem jeito, não tem escapatória. Não tem escapatória. A palavra de Deus vai se cumprir, porque eles desobedeceram a aliança. Mas, apesar de Deus não retirar o juízo, em relação a Judá, veja, dizei ao homem que vos enviou, que foi o rei, mas falando para o povo, essa é a resposta. Mas para ele especificamente, porque ele se humilhou, porque ele buscou, ele não vai passar por isso. Ele não vai viver essa desolação, porque eu vou reuni-lo com seus pais antes que isso aconteça. Então essa é a palavra para o rei. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Se você ouvisse uma profecia como essa, uma palavra como essa, uma interpretação da palavra como essa hoje, eu pergunto a você, coloque-se aqui no lugar de Josias. O que você faria? No lugar de Josias, o que você faria? Se é certo que Deus vai cumprir a palavra de juízo, o que você faria? Josias ouviu a palavra e ele deu ordem. Essa é a parte linda do texto, né? Dentre outras partes maravilhosas, mas ao ouvir essa palavra, o capítulo 23 vai falar da continuidade das reformas, meus irmãos. Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança. Lembra, olha só, o texto lá fala do livro da lei. Agora, o texto fala do livro da aliança, que é o mesmo livro. Então, diante da palavra assustadora, Deus não vai retirar o juízo, Josias. Deus não vai retirar o juízo. Mas, diante dessa palavra, o rei dá uma ordem. O rei convoca todo o povo e lê o livro, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança aliança ante o Senhor, para o seguirem, para guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos, os seus estatutos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. Meus irmãos, que resposta maravilhosa! Que resposta! Significa que realmente o coração de Josias era um coração segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque se é certo o juízo, o que adianta ser fiel? Essa poderia ser a reação dele. Olha, se vai acontecer isso mesmo, e aí, o que vai adiantar? Que diferença vai fazer ser fiel, cumprir a lei, buscar fazer aliança com Deus? Mas a ênfase do livro mostra que Deus fez aliança com o povo anuiu na aliança, o rei, em resposta à palavra duríssima, o rei convoca o povo, lê a lei e renova a aliança. Então aqui é uma renovação da aliança, aqui no capítulo 23. Versículo 4, novamente o autor usa a expressão ordenou. Lá no início ele deu ordem, no 23:1, deu ordem. Versículo 4, então o rei ordenou. Aqui eu vou deixar para o seu dever de casa, tá? Você vai ver aqui no dever de casa o que vai acontecer através
de Josias, a reforma espiritual promovida por Josias. Ele manda purificar o templo, ele restaura o culto, ele derruba os postes ídolos, ele derruba os altares, ele vai fazer uma verdadeira reforma espiritual. Ele vai a Betel. Lembra de Betel? Betel foi uma daquelas cidades que Jeroboão colocou o bezerro de ouro. Betel era na fronteira, né? O reino do norte, Israel, né? Com o reino do sul, a fronteira era Betel. E Jeroboão colocou em Betel um altar e um bezerro de ouro para que o povo não descesse a Jerusalém. Você lembra dessa história lá no início? Então, ele vai ao altar que estava em Betel, versículo 15. O altar que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel. Esse altar, junto com o alto, o rei derribou, destruiu o alto, reduziu a pó, queimou o poste ídolo. Ele acaba com a prostituição cultual, ele vai a Samaria, meus irmãos, versículo 19. Josias, lembra que Samaria agora era uma província da Assíria. Samaria não era mais capital do reino de Israel do norte. Israel já não existia mais. E Samaria era uma província da Assíria. E Josias vai a Samaria, diz o versículo 19, também tirou Josias todos os santuários dos altos que havia nas cidades de Samaria, que agora era uma província, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira. E lhes fez segundo todos os atos que tinha praticado em Betel. Então você percebe que Josias não se limita a Jerusalém. A reforma espiritual trazida, fruto da aliança renovada com Deus, ela vai se expandir, ela vai alcançar o norte e o sul, né? Se você pegar o texto aqui, olha, voltando um pouquinho no versículo 8, tá? Versículo 8, diz assim, olha, e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba, de norte a sul. Berseba é sul, Geba é norte. Então, o texto está mostrando que ele foi de norte a sul. Ele promoveu a reforma. Olha o versículo 21, deu ordem, é a terceira vez que essa expressão entra, deu ordem. Sabe para que ele deu ordem? Para que o povo celebrasse a Páscoa. Versículo 21, deu ordem o rei a todo o povo, dizendo, celebrai a Páscoa do Senhor vosso Deus, como está escrito nesse livro da aliança. Então, você vai ter, nos livros ali do Pentateuco, você vai lembrar que a Páscoa acontece em Êxodo, na saída do Egito, Êxodo capítulo 12, você tem a primeira Páscoa. Você depois tem a Páscoa, quando Josué entra na terra de Canaã, tem uma Páscoa celebrada ali. Em alguns momentos na história, né, o líder, o rei, celebra a Páscoa. Mas veja só, olha o versículo 22 do capítulo 23. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta. Nunca se celebrou uma Páscoa como essa, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Foi uma Páscoa memorável. Nunca se celebrou tal Páscoa. Olha que bênção, que maravilha, que coisa gloriosa é quando, né, o nosso coração se dispõe a obedecer. Que coisa maravilhosa é quando nós nos reencontramos com a palavra de Deus. Quando nós nos reencontramos com o livro da aliança. Eu e você, nós precisamos nos reencontrar diariamente com essa palavra. Você quer um avivamento? Todo avivamento começa com a palavra de Deus. Josias e o seu povo, o povo de Judá nesse tempo, experimentam um avivamento. Por quê? Porque eles encontraram a palavra. Eles dispuseram o coração para obedecer ao Senhor. Veja só, ainda na parte final, ele diz assim, olha, versículo 25. Né? Depois ele vai falar que ele vai reforçar que ele acabou com os feiticeiros, ídolos do lar, as abominações. E aí diz aqui no versículo 25 do capítulo 23. Antes dele não houve rei,
que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Que testemunho sobre Josias! Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, né? Não é isso? Vamos ler? Vamos ler. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Qualquer semelhança não é coincidência, não é mera coincidência. Deuteronômio, lembra do Shemar? Ouve Israel, versículo 4, o Senhor teu Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 5, Deuteronômio 6. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Antes dele, voltando para 2 Reis 23, 25. Antes dele não houve rei que fosse semelhante, que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças. Segundo a lei de Moisés. Depois dele não se levantou outro igual. O evangelho todo para o homem todo. O evangelho integral para a nossa vida integral. Toda a alma, todo o coração, toda a força. Agora, olha a lembrança, versículo 26. Não obstante, nada obstante, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira. Ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações que Manassés o tinha irritado. Disse o Senhor, também a Judá removerei diante de mim, como removi a Israel, e rejeitarei essa cidade de Jerusalém, que escolhi, e a casa da qual dissera, ali estará o meu nome. Deus adia o julgamento, mas não retira o julgamento. Essa lembrança dos versículos 26 e 27 é corroborando o que já foi falado até agora. A palavra de Deus, quanto ao julgamento, vai se cumprir. E eu volto àquela pergunta que eu fiz. O que você faria se soubesse disso? Se você soubesse desse juízo, qual seria a sua resposta? A resposta de Josias foi, diante da certeza do juízo, ele disse, eu quero seguir a lei do Senhor, eu quero seguir o livro da aliança. Ele deu ordem para reunir o povo e renovou a aliança. Ele deu ordem para purificar o templo e todo o território ali sob seu governo. Ele deu ordem para celebrar a Páscoa. Ele promoveu um grande avivamento. Meus irmãos, embora a expectativa do juízo e a certeza do juízo aqui presente na palavra de Deus, Josias e seu povo seguiram ao Senhor. Josias, o registro aqui é maravilhoso e diz que depois dele nenhum outro rei foi semelhante, também porque logo depois, faltam poucos reis para terminar essa história, e antes dele ninguém foi semelhante a ele, porque ele seguiu de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças a aliança do Senhor. E vai terminar aqui a história, depois eu queria que você fizesse a leitura paralela em 2 Crônicas 35, né? Josias, o final de Josias é narrado quando o faraó Neco, ele vai guerrear e o Josias se opõe a Neco, e Neco é usado por Deus e fala assim, por que você se levanta, por que você está vindo contra mim? Deus está comigo. O faraó Neco diz, Deus está comigo. Mas o Josias vai enfrentá-lo em Megido, e lá em Megido ele é atingido, ele é flechado e ele morre. Né? De um lado, a gente repete aquela mesma questão, né? Soberania divina e responsabilidade humana. A palavra de Deus é que o Josias seria poupado da queda de Jerusalém. Ele não veria a queda de Jerusalém. E essa palavra se cumpre. Né? Mas a palavra se cumpre também, e o livro de Reis não mostra esse detalhe, isso está em Crônicas, 2 Crônicas 35, mostra que ele foi avisado, né? Porque o rei
do Egito, Faraó Neco, ele diz, olha, eu estou falando em nome de Deus, Deus está comigo nessa batalha. Não venha se opor, porque Deus está me mandando lutar contra a Síria já estava enfraquecida nesse tempo, e algumas nações ao redor já se rebelavam contra a Assíria, e nesse episódio se dá a morte de Josias. Ele vai descansar aqui, né, ele vai ser sepultado ali, e termina aqui a história do reinado de Josias. Tá bom? Eu quero terminar aqui o nosso estudo, fechamos aqui o capítulo 23. No próximo encontro, eu vou falar sobre Joacás, Jeoaquim, e já no próximo encontro, se Deus permitir, a gente conclui o segundo livro de Reis. Mas, dentro das aplicações que nós trouxemos aqui, dentro dessa história dramática, dessa história que aconteceu, que é uma história real, e que, mais importante de tudo, que é a história dos atos salvadores de Deus. É a história da redenção. Nós tiramos lições importantes e preciosas dessa narrativa. E o mais importante, o mais fundamental de tudo, é que se nós somos o povo da aliança, se nós somos chamados por Deus para ser o povo santo, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, meu irmão, minha irmã, Deus nos chama a viver uma vida de acordo com a sua palavra. Voltemos à palavra do Senhor. Vamos redescobrir o livro da aliança. Vamos encontrar esse livro. Toda reforma, todo avivamento começa com a palavra de Deus. Se você deseja o avivamento, se você deseja ver, né, algo novo de Deus acontecendo nesse tempo, o avivamento não é emocionalismo. O avivamento não é barulho. O avivamento começa no silêncio. O avivamento começa com o livro da aliança sendo redescoberto. O avivamento começa quando nós abandonamos os nossos ídolos, colocamos fora os nossos ídolos, lançamos fora a nossa idolatria, tudo aquilo que disputa a atenção, né, a nossa atenção, e quer tomar o lugar de Deus na nossa vida. O avivamento começa aí. E eu sei que nesse tempo do fim que nós vivemos, nesse tempo, nessa era que nós vivemos, esse tempo em que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo se aproxima, nós somos desafiados, nós somos chamados a experimentar esse avivamento, a viver nesse tempo do fim, né, com a nossa vida, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, uma vida plena, abundante para Deus. Deus nos chama para isso. E nessa noite, eu oro com você agora, pedindo ao Senhor que essa palavra fique marcada, seja lembrada em nosso coração. E que essa palavra seja instrumento de Deus para nos despertar, para nos fazer buscá-lo, para nos fazer amar mais o Senhor, amar a sua palavra, buscar a sua presença e nos enxergarmos, nos identificarmos como povo de Deus. E sendo povo de Deus, nós temos um compromisso com o nosso Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o texto que nós acabamos de ler nos ensina muito, Deus. Obrigado. E te pedimos, Senhor, que nessa hora o Espírito do Senhor venha nos orientar, nos falar, nos iluminar, consolidar nos nossos corações e mentes essa palavra e aplicar as nossas vidas de maneira real, Senhor, para que nós possamos experimentar esse avivamento, essa reforma de Josias, que possamos experimentar, Senhor, tempos em que, através da redescoberta da Tua palavra, através, Senhor, de lançar fora os nossos ídolos, as nossas abominações, nós possamos, como povo de Deus, experimentar a misericórdia, a graça, o amor, a abundante vida que o Senhor tem para nós nesse tempo. E que assim, meu Deus, nós possamos caminhar nesse tempo, nessa era final, nesses tempos difíceis, preservados, guardados, Senhor, para a Tua vinda, desejando, amando a vinda do Senhor. E assim, ó Pai, nos ajuda, nos sustenta. Guarda-se o nosso coração e a nossa mente.
Livra-nos do mal nesse tempo, Pai. Nos ajuda, Pai, que assim nós possamos caminhar para glorificar o Teu nome. Te agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém? Chegamos ao fim do nosso encontro, passou um pouquinho aqui do tempo, né? Já tem aí 1h20 de estudo, praticamente, mas que seja uma noite abençoada, uma noite de paz, um tempo de refrigério na presença do Senhor, e que essa palavra realmente ela produza o efeito que Deus se propôs fazer em nossas vidas. Até o nosso próximo encontro das Segundas da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Tchau, tchau.